Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Amém? Desejo que estejam todos bem, em nome de Jesus, de coração. Desejo que a paz do Senhor invada o seu lar nessa hora e que o Espírito Santo de Deus abrace a cada um, em nome de Jesus. Amados, hoje nós vamos iniciar uma caminhada de umas 5 ou 6 semanas, acredito, mais ou menos, onde nós vamos aprender um pouquinho sobre dízimo e oferta. Mas eu sei o que é dízimo e oferta. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor abra as comportas do céu, né? E continue derramando bênçãos na vida dos irmãos, em nome de Jesus, amém? Mas o que nós vamos fazer, a proposta para essas sextas-feiras que a gente vai caminhar de hoje para frente durante um certo tempo, 1 mês e meio, 2 mais ou menos deve dar, é que eu me coloquei na posição, né, nas mãos do Senhor para estar ministrando na vida de cada irmão um curso, o resumo de um curso que há um tempo atrás eu fiz acerca dos dízimos e ofertas. Os irmãos que perseverarem até o final, eu creio, tenho certeza, que vão abrir os olhos de uma maneira especial para a questão de dizimar e ofertar na obra do Senhor. Sabemos que o dízimo, ele é lei, né? E a oferta, ela é amor. A Bíblia nos fala isso, né? Só que é bom quando a gente investe um pouco mais da nossa atenção, aprofunda um pouco mais na palavra do Senhor, isso vai nos melhorar, vai nos aprimorar. Isso eu tenho certeza, amados, que tudo que a gente vai conversar aqui durante esses dias vai enriquecer muito a vida espiritual em nome de Jesus. Vai enriquecer muito a vida espiritual da igreja, dos irmãos, de cada um, de maneira particular e de maneira coletiva também. Esse estudo, ele é todo fundamentado na Bíblia e durante todo o tempo nós vamos estar fazendo uma metáfora, uma comparação, uma ligação entre a semeadura na obra de Deus com a semeadura da colheita mesmo, de plantação, de plantar e colher. Existe uma relação muito forte entre esses dois tipos de semeadura. E nesse curso que nós vamos caminhar a partir de hoje, os irmãos vão poder compreender como é grande, quanta coisa, além daquilo que a gente já entendia, a gente vai entender mais. Quanto conhecimento a mais nós vamos ter a partir deste curso acerca dos dízimos e das ofertas. Infelizmente, até hoje, há pessoas que dizem e acreditam que a oferta e o dízimo, ele é vão, é inútil, vai para a mão do homem, vai ser gasto pelo homem, etc, etc. E isso, amados, é uma cegueira espiritual que a pessoa vive nela, né? E às vezes ela tem dificuldade de se curvar ao entendimento sobre isso. Então, eu desejo de coração que cada um que receber essa palavra e estiver disposto a caminhar até o final desse curso, desejo de coração, tenho certeza que grandes coisas vão poder testemunhar depois, grandes coisas vão poder descobrir e muita coisa na minha, na sua, na nossa vida, nós vamos consertar. Porque às vezes a gente faz de uma maneira achando que é correta e não é, né? E então é com muita alegria que eu, junto com vocês, dedico esse tempo que vamos passar juntos para esse aprendizado que só tem a trazer crescimento e bênção para a nossa vida. Amém? Esse curso, ele me edificou demais. Me fez mudar completamente a visão que eu tinha acerca de dízimo, acerca de oferta. Me fez melhorar dentro aqui do meu coração
A gente pensa, eu já fui desse pensamento de que o dízimo tinha que ser aquele tanto que eu queria dar, que eu podia dar. Quantas vezes, amados, eu falo por mim com propriedade, que muitas vezes eu dei prioridade às minhas obrigações e compromissos, e muitas vezes na minha caminhada na igreja, na caminhada na obra, muitas vezes, não foram poucas não, que eu não dizimei, eu não ofertei, porque eu dei atenção a outras coisas, aos compromissos pessoais meus, e não sobrou para colocar no gasofilaço, para colocar na obra, para devolver para Deus aquilo que já é dele. Então, eu não vou falar muito agora de antemão não, tá bom? Nós vamos, no decorrer de todo esse curso, falar tudo o que é necessário e aprender mesmo para valer e mudar muito o nosso conceito acerca do dízimo e da oferta. Amém, queridos? Que o Senhor os abençoe e que possamos sair desse aprendizado maiores e melhores para a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar, vamos consagrar as nossas vidas. Peço aos irmãos que orem pela minha vida também, assim como eu oro pelas dos irmãos, em nome de Jesus, né? Vamos fazer esse elo de oração uns pelos outros, né? Para que possamos crescer cada vez mais e mais, ser fortes diante das adversidades, ser fortes para fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Grandioso Deus e Pai, Deus, como sou grato ao Senhor pela minha vida e por essa oportunidade que hoje o Senhor me dá. Papai querido, toque no coração de cada um nesta hora, para que tenha, papai, anseio e sede de receber esta palavra, Senhor, que vai perdurar por algumas semanas, mas que o Senhor vai falar tremendamente na vida de cada um. É para crescimento, papai, da vida de cada um, tanto material quanto espiritual. É para o crescimento da tua igreja. Papai, eu tenho certeza, eu creio que assim como o Senhor mudou a minha vida depois que eu fiz esse curso, o Senhor vai também mudar a vida de todos aqueles que receberem, em nome de Jesus. Papai, consagro ao Senhor a minha vida, a vida de cada irmão, a nossa igreja, aquela obra, Pai, que tremendamente o Senhor tem honrado, tem nos ajudado. E em breve, cremos, papai, que estaremos ali engrandecendo o teu nome. Somos gratos, papai, por tudo que o Senhor tem feito. Papai, somos gratos por cuidar tão bem de nós, quando muitas vezes duvidamos, desacreditamos. O Senhor vem e nos acalenta e nos mostra o teu poder e nos tranquiliza e acalma o nosso coração. Só o Senhor, papai, só o Senhor mesmo, para nos carregar no colo, para nos encher de paz e de esperança num momento tão difícil que o mundo atravessa. Oh Deus, toque os corações, papai, alcança os perdidos, alcança cada um que está ali na rua, Senhor Jesus, desesperado, sem alento, passando dificuldades, sejam elas quais forem. Abraça, Espírito Santo, cada um nesta hora e toca o coração de todos os teus filhos e filhas nesta hora. Espírito Santo, vem mudar a história desse povo em nome de Jesus. Papai querido, toma a pastora Márcia. Oh Deus, o Senhor sabe o quanto ela sempre ansiou, papai, para que este dia chegasse, para a construção da igreja acontecer. Papai, toma ela nas tuas mãos, dá ela renovo a cada dia. Não tem sido fácil, Pai, é muita luta, é muita ansiedade, mas nós temos certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, não temos a menor dúvida disso. Papai querido, desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer só uma introdução de conceitos básicos. Talvez vocês se perguntem assim, mas o que essa história tem a ver com dízimo e oferta? É porque nós vamos começar lá em Gênesis, lá na origem, né? Lá na família de Adão e Eva, que lá foi registrada a primeira oferta de toda a Bíblia, né? Tudo começou lá. Então nós vamos começar com um conceito bem básico mesmo, duas coisas muito importantes. A questão da primeira oferta, a questão do coração do ofertante.
aquilo que chamou a atenção de Deus, lá na primeira oferta registrada em Caim e Abel. E outra coisa também que devemos nos atentar, quais são as condições corretas para que possamos ofertar conforme Deus agrada, para que possamos dar uma oferta que agrade a Deus, que cause a aceitação da parte de Deus. Será que todas as vezes que eu chego no altar de qualquer maneira e coloco lá meu dinheirinho, já fiz, tô bem na fita? Às vezes não, amados, às vezes não. Nesse curso nós vamos descobrir que muitas vezes a gente faz as coisas assim achando que está correto e não está, né? Então nós vamos hoje, nesse primeiro encontro, conhecer toda essa fundamentação bíblica, né? E nós vamos, no decorrer dos dias, aprender sobre as 13 leis da colheita. Que papo é esse? É um papo bacana, interessante, muito bom. E nós vamos começar agora. Amém? Deus abençoe. Um beijo no coração dos irmãos. Estudo de orientação online. Por que de orientação? Porque a partir desse estudo teremos um conhecimento mais aprimorado acerca dos dízimos e ofertas, baseados na fundamentação bíblica e nas 13 leis da colheita que a palavra nos trará. E nós temos por nomenclatura, título desse estudo, 30, 60, 100 por 1. Então, introduzindo aí o nosso estudo, os conceitos básicos retirados da palavra de Deus, nós vamos ver em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, a prática da palavra de Deus, o que esse texto nos traz acerca dessa prática. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas um operoso e praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Então a palavra nos diz em Tiago que devemos nos atentar para que não sejamos somente ouvintes da palavra do Senhor, dos ensinamentos que a palavra nos traz, porém praticantes. Os dois fundamentos. Em Mateus 7, versículos 24 ao 27, a palavra nos diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Mateus ele vem enlaçar, né, junto com o texto de Tiago, a importância de sermos praticantes da palavra do Senhor. Porque quando ouvimos e praticamos a palavra do Senhor, construímos a nossa casa, a nossa vida, né, a nossa existência sobre a rocha. Onde, né, comparando aí metaforicamente, dizendo a palavra sobre a construção da casa, sobre a rocha e sobre a areia, é a construção da nossa vida. A nossa rocha é Jesus Cristo. E ouvindo e praticando a palavra de Deus, temos a nossa casa construída sobre a nossa rocha, que é Jesus. Aquele tolo que ouve e não pratica, a Bíblia chama de tolo, é um homem insensato. Ele é comparado ao homem insensato. O que é um homem insensato? Ele não pensa no que faz, né? Ele ouve e não pratica os bons ensinamentos. E aí é comparada a sua vida com a casa edificada sobre a areia. Qualquer intempéries da vida, né, qualquer situação difícil, complicada, este homem não vai ter um suporte na palavra suficiente, a fé vai ser abalada de uma forma que entrará em ruína. Este homem, o resultado para aquele
que ouve a palavra e não pratica, é a queda. Então, sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sejamos homens sábios, mulheres sábias, que ouve e que pratica, para termos a nossa vida construída em cima da rocha forte, inabalável e indestrutível, que é Jesus. Então a palavra de Deus, lá em Gênesis, o início de toda a Bíblia, né? A palavra vem nos ensinar e nos mostrar a primeira oferta, a respeito da primeira oferta que foi registrada na Bíblia. Que foram as ofertas de Abel e de Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com a bênção do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, um lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O que são as primícias? São as ofertas primeiras daquilo que você produz. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta o Senhor não se agradou. O Senhor se irou, pois, sobremaneira Caim lhe descaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então percebeu o Senhor que a oferta de Caim não era uma oferta dada do coração. O Caim não se preocupou em ofertar ao Senhor as primícias do seu trabalho, as primícias da sua plantação. Ao passo que Abel pegou aquela primeira cria do seu rebanho, a mais bonita, né, a mais agradável aos olhos, a mais farta, e colocou no altar do Senhor com amor. Deus atentou para o coração de Caim e para o coração de Abel e percebeu no coração de Caim que algo não estava bem, algo mal estava traçado ali naquele coração. E quando Caim percebeu que a oferta não agradou ao Senhor, o que aconteceu? Imediatamente o seu semblante mudou e ele mostrou uma ira, uma inveja em relação ao seu irmão Abel, que foi aceito pelo Senhor. A tua oferta, o teu coração, né, toda a índole de Abel agradou ao Senhor, ao contrário de Caim. E isso trouxe sérias consequências. E foi registrado aí também, assim como as primeiras ofertas, o primeiro crime de homicídio registrado na Bíblia. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E Abel, inocentemente, ele foi. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Né, irmãos? Então, olha só o resultado da maldade, né, do ódio, do coração duro, da inveja, coisas más que ainda operam no nosso mundo até hoje. Então, a Bíblia, né, deixando claramente aí para nós, em Hebreus capítulo 11, versículo 4, ela nos relata quem era a pessoa de Abel, né, aos olhos do Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus em relação às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então Abel era um ofertante que agradou ao Senhor pela pureza do seu coração e a sinceridade daquilo que ele ofertava. O desprendimento de pegar o seu melhor e oferecer a Deus. E quem era Caim? Lá em 1 João capítulo 3, versículo 12, a palavra diz, né, na continuidade lá do que a palavra veio
a afirmação de que não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, se os irmãos quiserem ler toda a palavra de 1 João capítulo 3, podem estar procurando e lendo, né? Eu tirei aí só um fragmento que mostra para nós a afirmação de que a palavra diz de que Caim era uma pessoa do maligno, né? O mal imperava em seu coração. Ele ouvia a voz de Satanás e, consequência disso, ele assassinou seu irmão. Por quê? Porque ele era mau, as suas obras eram más. Por mais que às vezes ele chegava ao Senhor com suas ofertas, querendo passar a ser uma pessoa boa, dentro do seu coração era o mal que residia, né? E isso não ficava escondido aos olhos de Deus. E mais cedo ou mais tarde ele demonstrava isso. Então, queridos, como que Deus vê o homem, né? Diante dessa referência que nós temos da história de Abel e de Caim, resumidamente aqui a gente falando. Deus, lá em 1 Samuel 16:7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o que está por fora, né, amados? Porém o Senhor, ele vê o coração. Né? Então isso resume qual foi o julgamento que Deus fez a respeito das ofertas de Caim e de Abel, né? Deus não atentou para a aparência da oferta, a oferta bonita e nada disso. Deus olhou o coração do ofertante primeiro, para depois olhar para a sua oferta e aceitar ou não. Então, quando vamos ao altar deixar a nossa oferta, o que Deus quer de nós, qual é a atenção primeira de Deus sobre a nossa vida? A atenção dele está no nosso coração. Depois, para a nossa oferta. Porque eu posso ofertar muito, mas estar com o coração duro, cheio de ódio, né? Precisando perdoar, precisando quebrantar. Mas eu posso ofertar pouco daquilo que eu tenho, eu já tenho pouco, a minha oferta aos olhos humanos pode ser pouca, mas lá no olhar de Deus, quando ele olha para dentro do nosso coração e vê sinceridade, desprendimento, amor em doar o pouco daquilo que temos, essa oferta sim, ela agrada a Deus. Uma oferta sem hipocrisia, mas verdadeira e sincera. Então, como está o nosso coração na hora da oferta? Jesus completa o que foi dito aos antigos, do homicídio relatado em Mateus 5. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo, será sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro se reconciliar com o teu irmão, e então volte e faça a tua oferta. Então a palavra de Deus, ela é muito clara para nós a respeito do momento de fazer a nossa oferta no altar. Às vezes estamos guardando no coração uma mágoa, um ódio, qualquer coisa negativa em relação a um irmão e estamos ali ofertando. Deus diz na palavra, ele fala: qualquer coisa que tiver contra o teu irmão, vai lá consertar primeiro. Não venha trazer oferta imunda ao meu altar. Reconcilia com o teu irmão. Ah, mas então eu vou lá e faço a minha parte, mas o meu irmão não me perdoa e continua irando contra mim. Você fez a sua parte, você fez o que Jesus mandou, você fez o que Deus manda na palavra. Vá lá e reconcilia. Dê a tua cara a tapa. A tua parte está feita. Aquilo que o teu irmão negar em relação a você, aí já é ele e Deus, não é mais você. Livra-se da carga, do ódio, da mágoa, de todo o sentimento negativo contra o teu irmão, para depois voltar e fazer a tua oferta. Amém? É isso que a palavra nos ensina em relação ao momento de ofertar, qualquer que seja
a nossa oferta no altar do Senhor. Não podemos ter nada contra o nosso irmão. Amém, queridos? Por mais difícil que seja, quando o teu coração estiver limpo, você vai também, com a consciência de que está fazendo a coisa certa, fazer a tua oferta. E por que reconciliar-te primeiro com o teu irmão? O Antigo e o Novo Testamento fala do amor fraternal. Então, em 1 João capítulo 2, versículo 7, a palavra nos diz: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. E esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, queridos, olha como é forte e como é importante entendermos essa palavra. Às vezes estamos aí, na obra, na igreja, ofertando, dizimando, mas com ódio contra o irmão no coração. E a palavra ela é muito clara. Aquele que diz estar na luz, ele acha que está na luz, mas ele odeia o seu irmão, é engano, ele está vivendo um grande engano, ele está cego ainda, porque ele ainda vive nas trevas. A luz só se faz na vida do cristão quando ele ama o seu irmão. É mandamento velho, é mandamento novo, é o primeiro mandamento com promessa: amar o irmão como a nós mesmos. Amém? Então, o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. O que a palavra vem nos dizer em 1 João capítulo 3, versículos 11 ao 24. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e justas a do seu irmão, como vimos anteriormente. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, ele pertence à morte. Passamos da morte para a vida quando, irmãos? Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e quando entendemos que temos que ser referência do amor de Jesus por nós. E conhecendo a Jesus, do amor dele por nós, automaticamente nasce em nós a necessidade de amar o irmão, né? O ódio se dissipa, a luz ela começa a brilhar na nossa vida e temos uma nova visão do nosso irmão. Aquela visão que outrora, enquanto amantes do mundo, né, antes de conhecer Jesus, nós não tínhamos sabedoria para entender a grandeza desse amor. Então já passamos da morte para a vida em Jesus, porque amamos o nosso irmão assim como Jesus nos amou, né? E aquele que não ama, ele pertence à morte. Todo aquele que odeia o seu irmão, ele é um assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna diante de si. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e lhe fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Né, amados? A gente vê o irmão passar necessidade, tendo capacidade, instrumentos na mão para ajudar aquele irmão, e a gente finge que não vê e fecha o coração. Como pode falar que ama a Cristo e como pode o amor de Deus permanecer no coração fechado? Então, não, olha Deus falando: filhinhos, olha como que Deus nos trata com tanto amor, somos seus filhinhos amados. Não amemos de palavra nem de língua somente, mas de fato e de verdade. É o que o Senhor nos pede, queridos. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração nos acusar,
temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, se o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Devemos cumprir a ordem, segundo o mandamento que ele nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, queridos, se amamos o nosso irmão, se guardamos os mandamentos, se fazemos o que Deus nos mandou fazer, que é amar o nosso irmão de maneira desprendida e desmedida, como ele nos amou, através do seu Filho Jesus, ele permanece em nós e nós nele, e não devemos querer outra coisa, amados. O Senhor reprova os sacerdotes. Está em Mateus capítulo 1, versículos 6 a 14. O que a palavra nos diz? O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti? E te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas das vossas mãos, oxalá houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me lançais muxoxos, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazei a oferta. Aceitarei eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Amém, amados? O que esta palavra vem dizer para nós? Cuidado com aquilo que ofertas no altar do Senhor. Não pense que engana ao Senhor ofertando aquilo que lhe sobra. Quantas vezes, amados, eu vou falar por propriedade que quando não conhecemos ao Senhor fazemos práticas erradas. Quantas vezes na minha, na sua vida, quem nunca passou pela situação de pegar ali o seu salário, por exemplo, e dar atenção primeiro às contas que estão chegando para pagar, e a pensar e a pesar na balança aquilo que vai sobrar, e às vezes ofertar o mínimo daquilo que sobrou, porque ainda quer guardar o que sobrou para uma necessidade, Ou às vezes nem oferta é nada, porque aquela oferta vai faltar depois. Queridos, hoje, glória a Deus, aleluia, nós estamos com a oportunidade de aprender acerca da importância que tem a oferta de dízimo, a oferta alçada, a oferta de coração no altar, o dízimo e a oferta, porque o dízimo é mandamento e a oferta é o coração.
Então, a palavra fala muito claramente nesse trecho que acabamos de ler, de meditar. Quantas vezes lançamos contra o Senhor a oferta com muxoxo? O que é o muxoxo? É o lamento, é a cara feia, é aquela cara de sacrifício, de estou fazendo por obrigação, não por amor, não de coração, né? Quantas vezes oferecemos o pior, ao invés de oferecer o nosso melhor? Então a palavra diz, Deus diz na palavra, que nós estamos profanando o altar dele. Nós estamos chamando o altar do Senhor de desprezível. Estamos desprezando o Senhor porque estamos dando com desprezo. Não estamos dando a real importância que o altar do Senhor tem. Porque é do altar que sai o melhor para nós. É da mesa do Senhor que sai a abundância, o alimento, a fartura que nunca se acaba. Quando damos a nossa melhor oferta, o nosso dízimo com amor, com sinceridade, com verdade, o Senhor abre as comportas do céu para que nada nos falte. Então, se desprenda das necessidades aqui carnais, das necessidades físicas, da conta para pagar, da compra para fazer, do nome no vermelho, porque toda essa maldição é quebrada quando abrimos o nosso coração na hora de ofertar no altar do Senhor. Amém, queridos? Isso é muito forte, isso é verdade. Não tenha dúvida de que o sacrifício verdadeiro é o coração quebrantado. É aquilo que você dá de coração. E não tenha dúvidas. Faça essa prova com Deus. Ele vai abrir as comportas do céu. Às vezes caímos no erro de pensar que tudo tem que ser sobrando de entornar. Que o que Deus faz tem que estar entornando. Ele faz da maneira justa que ele acha que deve ser feito. Porém, é certo, tenha isso no seu coração, não vai faltar. Mesmo que não sobre entornando pelas laterais, faltar não vai. Tá, queridos? Pode colocar essa palavra em prática e esperar que você vai testemunhar o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Então, tudo isso que nós lemos aqui é a fundamentação bíblica básica para o que vamos começar a estudar na semana que vem. Nós vamos, nos próximos encontros, conhecer as 13 leis da colheita. Como assim 13 leis da colheita? Não deixe de participar e de estar conosco juntos aí na próxima sexta-feira. Nós vamos estudar as 13 leis da colheita. Seja um dizimista fiel na obra do Senhor e você dará testemunho das grandes maravilhas que Ele vai operar na sua vida. Não faça por obrigação, faça por amor. No decorrer do estudo, se você ainda não entendeu o que fazer para cultivar esse amor, para fazer nascer esse amor no seu coração, se você ainda não é praticante da oferta e do dízimo, e se você o faz, mas ainda tem ressalvas no seu coração, não perca este curso, esse treinamento, esse estudo que estamos fazendo, porque lá no final você vai entender e vai poder dar testemunho daquilo que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo no coração e que Deus abençoe em nome de Jesus.